Fala, rapaziada, que estreia, hein, no nosso novo técnico Dorival Júnior. Sofreu no início, mas todo mundo sabia que ia ser assim, sofrido. Os 10 primeiros minutos foi duro mesmo. O Brasil teve até um momentinho, velho, de desespero no início, errando passe, não acertava a marcação. Mas aí conseguiu acertar aí a marcação direito e fizeram até um belo jogo, né? Foi tão fácil assim, foi difícil foi. Sofreu um bocado, mas com fé em Deus a seleção vai dar muito futuro. Ainda estão renovando, né, tudo mais, mas vamos pra frente aí. E vamos ouvir aí o que os comentaristas falaram sobre aí o Endrick, que fez um belo jogo aí, junto com o Vini Júnior, Paquetá e companhia. Vamos ouvir. José Manuel de Barros, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado, para a gente poder analisar essa estreia do Dorival Júnior. O Brasil venceu um trabalho do Southgate, que comanda a seleção da Inglaterra desde 2016. O Dorival Júnior chegou agora, é claro que a Inglaterra com seus desfalques, sem Harry Kane, sem Saka, mas mesmo assim, no coletivo, era para a Inglaterra ter vencido esse jogo. Eu não esperava esse resultado, essa vitória do Brasil. E você, José Manuel de Barros, bem-vindo. Muito, demais. As circunstâncias eram todas desfavoráveis, né? Ok, alguém vai falar, pô, não tinha o Harry Kane, não tinha o Saka, mas a seleção da Inglaterra tem uma grande geração, né? Tinha o Foden e tinha tantos outros, né? Bellingham, Gallagher, jogadores que vêm se destacando. Era uma seleção muito forte e você iniciou falando do principal ponto. Uma sequência de trabalho. Além de uma grande geração que a gente acompanha desde o sub-17 para o sub-20, que chega agora aos profissionais, a Inglaterra tem grandes jogadores. E assim, até nas entrevistas durante a semana do Dorival Júnior, dos jogadores, eu senti aquela preocupação que a gente também tinha. Olha, o Brasil está indo para enfrentar uma grande seleção mundial, uma seleção que está entre as melhores do mundo hoje. É a realidade, queiram ou não queiram, né? Até pelos resultados, pelo futebol apresentado. E a seleção brasileira teve 3-4 dias de preparação com um novo treinador, com um time diferente. O Dorival pensou numa espinha e acabou perdendo um jogador após o outro. Os dois principais goleiros, Alisson e Ederson, perdeu o melhor zagueiro, que é o Marquinhos. Aliás, os dois zagueiros, o Militão tá fora, que seria titular da seleção brasileira, Casemiro, sem falar no Neymar, que já está fora há algum tempo, mas também, então, vamos apagar essa coisa de desfalques na seleção da Inglaterra, porque o Brasil tem muito mais. Então, analisando a seleção brasileira que o Dorival chegou essa semana, assumiu, fez lá alguns treinamentos com jogadores, vários estreantes com a camisa da seleção brasileira e a bola rolou, cara. O Brasil teve ali uns 5 minutos de dificuldade, talvez 10, tá? Vamos colocar 10 aí, vamos dar uma colher de chá. De dificuldade para sair para o jogo, né? A falta de entrosamento, mas aos poucos foi mostrando personalidade. O que jogou o tal de Bruno Guimarães, cara? Pelo amor de Deus. O que jogou o tal de Lucas Paquetá, pelo amor de Deus. O João Gomes, um motorzinho, e o meio-campo é o coração do time, né? E o restante da equipe também trabalhou muito bem. E aí vem esse Endrick ainda com essa estrela, cara. Esse aí não cheira a gol, esse fede a gol. Nossa Senhora, entrou no jogo, no Wembley contra a Inglaterra e já faz gol com a camisa da seleção brasileira. E não precisou nem do Vinícius Júnior ser o Vinícius Júnior do Real Madrid, né? Brilhar daquele tamanho. Eu gostei do Rodrigo também, a movimentação dele, né? Mas assim, a gente vai falando durante o programa, mas o Piperno usou durante a transmissão uma frase que eu vou copiar agora, que eu gostei. Melhor do que encomenda a seleção brasileira para essa estreia do Dorival Júnior. Essa estreia do Dorival Júnior com o pé direito, Brasil 1, Inglaterra 0, Piperno. Boa noite, Pedrinho, José Manuel, um abraço à nossa audiência. Vou assinar embaixo tudo que o Zé falou. E outra coisa, há alguns meses, não faz muito tempo assim, a gente falava de uma seleção brasileira que não dava conta de vencer aqui no Brasil a Venezuela. Era um Brasil que parecia assim irremediavelmente abraçado à mediocridade. Era uma seleção indo ladeira abaixo. O Brasil vem de 3 derrotas em eliminatórias, algo que não tem precedente na história do Brasil. O Brasil é a seleção brasileira é a 6ª colocada numa chave de 10 nas fracas eliminatórias sul-americanas. O Brasil tinha
vexatoriamente se tornaram um saco de pancada da nossa vizinhança aqui. Algo inadmissível. Aí o Brasil muda rapidamente isso para vencer a Inglaterra e o Wembley. Aí os mais críticos, aqueles, né, mais mal-humorados vão dizer, mas era uma Inglaterra desfalcada, mas era uma Inglaterra que também não era isso tudo. Veja, a gente está falando de uma seleção inglesa que, queiramos ou não, é uma das melhores da Europa, uma seleção inglesa que, jogando em casa, ela não costuma dar vexame, e ganhar em Wembley, independentemente da Inglaterra ter ou não desfalques, nunca foi algo banal. Então é diferente. Veja, quem ganhou da Inglaterra em Wembley hoje era uma seleção que outro dia não ganhava da Venezuela aqui no Brasil. Então, não é uma mudança assim que possa passar de forma incólume aí. Não, é uma mudança importante. Foi uma seleção brasileira que enfrentou uma seleção da Inglaterra que hoje fez o jogo de número 91 sob o comando do Southgate. Ele completa 91 no dia em que o técnico da seleção brasileira estreia. Então isso é relevante. Tem muita coisa para ser acertada? É claro que sim. Se a gente pegar do goleiro ao volante do Brasil, provavelmente o único titular dessa turma seja o Danilo. Então foi uma seleção bastante desfalcada, foi uma seleção que acabou sendo remendada, mas o Dorival fez isso com competência. O Dorival trabalhou muito bem, é importante que se diga. Então, veja, não é motivos para sair estourando fogos pela Paulista. Ok, é verdade. Mas também não é irrelevante o que aconteceu hoje. Foi uma seleção brasileira com um técnico estreante, com muitas caras novas, que vence a Inglaterra em Wembley, com um gol de um menino que certamente vai se tornar um dos grandes da seleção brasileira. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. E o garoto é tão diferente que ele se torna o mais jovem jogador do Brasil, faz um gol em Wembley, o que também, convenhamos, não é uma história banal, uma história que certamente vai ser muito bem repercutida lá na Espanha pelo Marca, até mais do que aqui, e certamente Florentino Gomes está dando um sorriso a essa altura, de orelha a orelha. Isso, né? Quando o Brasil começou o jogo, os primeiros 10 minutos, deu a impressão que seria aquilo que a gente imaginava que seria mesmo. A Inglaterra em cima, o Brasil não conseguindo sair para jogar, uma dificuldade imensa. Aos poucos, o Brasil foi achando uma válvula de escape, e ela vinha através do Paquetá, que jornada do Paquetá. Poderia ter sido expulso, mas foi uma jornada extraordinária, o que denota mais ainda a falha, o erro do Diniz de não ter convocado o Paquetá. O Paquetá hoje foi o melhor jogador em campo para mim, foi uma atuação espetacular do Paquetá. E aí, com o Paquetá metendo bola, o Brasil começou a jogar pelo lado do campo, especialmente pelo Vinícius. Nem foi tão brilhante assim o Vinícius, mas incomodava, chegava. O Brasil criou 2 ou 3 oportunidades importantes já no primeiro tempo, né? E estava muito bem fechado o time do Brasil. João Gomes e o Bruno Guimarães, time muito bem fechado, lançava a bola, metia a bola segurou o Danilo também, né, para fazer uma proteção maior por aquele setor. Ou seja, o Brasil fechou e jogou no contra-ataque. Não teve nada assim de e tal, mas fez direitinho e poderia ter virado o primeiro tempo já com a vitória. Segundo tempo, o Brasil continuou muito bem postado. Quando começaram as trocas, o Brasil leva a vantagem, porque aí o nível da Inglaterra cai muito, e o Brasil coloca gente do nível do Andrés Pereira, outro jogador que foi muito maltratado aqui no Brasil. Ele entra, toma a bola, o lance do gol do Brasil, o Andrés Pereira toma a bola, mete a bola pro Vinícius, e o Hendrick vai e a bola sobra para ele. O gol que ele fez foi um gol fácil. Mas a bola cai no pé de quem os deuses colocam. Isso aí, gente, é que a gente precisa prestar atenção. Foi um gol espetacular? Não. Um gol simples, a bola voltou e caiu no pé dele. E aí tem que prestar muita atenção nesses sinais, sabe? A bola cair no pé do cara certo, ele tá lá no momento certo e tal. E depois, quando ele faz o gol, e tem aquela explosão, obviamente, né? Porque, poxa vida, fazer um gol em Wembley naquela situação, percebeu que o Brasil ia ganhar o jogo, aí ele tenta fazer uma graça, ele começa a dar uns dribles, mostrando tranquilidade. Cara, e aí no final, o Bellingham vai dar um abraço nele e tal. Você nota que o cara já chegou, né? O cara já, pô, esse é diferente, esse é especial. Conclusão da história toda. O Brasil ganhou um titular. Pode ser no próximo jogo, acho que vai ser. Mas o Brasil já tem mais um jogador. Porque hoje nós não temos sobrando, sabe?
tem sobrando. É muito assim, muito contadinho e tal. O Brasil já ganhou mais um titular. Já tem o Vinícius Júnior. Acho que o Paquetá é indiscutível. Sim, jogou muito hoje. Bruno Guimarães vai ficando cada vez mais indiscutível. Jogou muito hoje o Bruno Guimarães. Pois é, cada vez mais indiscutível. E depois do Paquetá foi o Bruno Guimarães. Flávio, Marquinhos é indiscutível. E tem mais um. e sobre isso que você falou, quando o Vinícius entra, o Brasil passa a ter um jogador mais parecido com aquele atacante de referência que o Brasil O Endrick, procura há né? muito tempo. Exatamente. Endrick. Porque O Vinícius. o Brasil. Ah, sim, desculpa, o Endrick. Porque quando o Brasil tinha o Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha, então o Brasil tinha atacantes de movimentação, de mobilidade. Naquele momento passa, então, a contar com essa outra opção. Então, eu acho que você tem toda a razão, até porque se ele não for titular amanhã, depois, ele passa a se credenciar como talvez a primeira opção para momentos em que se exija um 9. Mas daqui a pouco não tem mais jeito. É, Vai jogar. Vai jogar. Eu achei que quando... E o Rodrigo é outro também que está cada vez mais com cara de titular, né? Então nós estamos renovando o time Jogou bem também. de uma maneira muito rápida. Isso quer dizer que vai ganhar a Copa do Mundo? Isso é bobagem, gente. Copa do Mundo não tem nada a ver uma coisa com outra. Copa do Mundo você ganha naquele momento. A seleção da Argentina é muito ruim e ganhou a Copa do Mundo. É uma questão de momento. Se fosse por qualidade, a França era campeã do mundo de novo. É questão de momento. Mas o Brasil vai ganhar uma seleção, né, com importância. Eu acho que se perguntar, bom, vamos jogar com centroavante.